Olá, alunos! O tema da nossa aula de hoje é transformação química. Ao final desta aula, você deverá ser capaz de reconhecer a ocorrência das transformações químicas, representar essas transformações por meio de equações. O que é um fenômeno? Fenômeno é toda e qualquer transformação que ocorre com a matéria. Fenômeno pode ser físico ou químico. Um fenômeno físico também pode ser chamado de transformação física. Nessa transformação, não altera a natureza da matéria, ou seja, sua composição. São exemplos de transformação física as mudanças de estados físicos, como, por exemplo, a fusão, a ebulição, a solidificação, liquefação, etc. Na transformação química, já altera a natureza da matéria, ou seja, altera sua composição, e nela vai ocorrer a formação de novas substâncias. São exemplos de transformações químicas: a digestão, a combustão, o cozimento, o amarelamento de fotografia, etc. Como saber se ocorreu uma reação química? Temos que observar as evidências. E essas evidências são mudança de cor. Um exemplo de mudança de cor: água sanitária no tecido. Efervescência é outra evidência que ocorreu uma reação química, uma transformação química. Um exemplo, no antiácido estomacal, quando se mistura bicarbonato de sódio em vinagre. Outra evidência, formação de sólidos. Nesse caso, temos exemplo da formação do queijo, fazer sabão, o azedamento do leite, que é a formação da coalhada. Outro exemplo, alteração de temperatura. Outra evidência, alteração de temperatura. Nesse caso, quando se faz sabão, você mistura os ingredientes e eles alteram a temperatura, ou seja, há uma alteração em sua temperatura. O aparecimento de chama ou luminosidade é outra evidência que está ocorrendo uma reação química. Um exemplo, álcool se queimando, luz emitida por um vagalume. Nas reações químicas, os átomos não se modificam, eles se reorganizam. Por isso, ocorre a formação de novas substâncias. Então, aqui temos a representação de uma reação química. Temos aqui os reagentes e aqui os produtos. Reagentes no primeiro membro, produtos no segundo membro. Nós sabemos que o número total de átomos dos reagentes deve ser igual ao número de átomos dos produtos. Alguns símbolos estão presentes nas representações das reações químicas, como, por exemplo, o S, que significa sólido, o L, líquido, o G, gasoso, o AQ, aquoso, aqui a formação de precipitado, formação de gases, aqui a reação ocorre por presença de temperatura, aqui eletricidade. Vamos ao exemplo. É uma reação entre o sódio e a água, formando hidróxido de sódio e hidrogênio. Os símbolos que temos aqui do sódio é a sua representação de substância, ou seja, a sua fórmula, assim como a água é representada pela fórmula H2O. O hidróxido de sódio é representado pela fórmula NaOH, o hidrogênio pela sua fórmula H2. As fórmulas indicam os elementos constituintes através de seus símbolos. Então, o símbolo do sódio, do elemento que constitui sódio, é o Na. O símbolo dos elementos que constituem a água é H2O. E nós temos também os índices, como aqui o 2, que identifica a quantidade de átomos que está presente na fórmula. Temos também os estados físicos
representados aqui por sólido, líquido, aquoso e gasoso. Então, esses símbolos eles indicam os estados físicos em que essas substâncias se encontram nessa reação química. Como uma reação é um rearranjo dos átomos, é necessário que sempre que o número total de átomos dos reagentes for igual ao número de átomos dos produtos, dizemos que essa equação está balanceada. Ou seja, a quantidade de átomos no reagente tem que ser igual à quantidade de átomos no produto. Então, finalizando, nós aprendemos na aula de hoje sobre os fenômenos físicos e químicos. Aprendemos que os fenômenos químicos são aqueles que alteram a natureza da matéria e formam novas substâncias. Aprendemos também sobre as evidências de uma reação química, que são mudança de cor, efervescência, formação de sólidos, alteração de temperatura, aparecimento de chama, que é a luminosidade. Aprendemos como representar uma equação química. Na representação de uma equação química são utilizados os símbolos. Então, os símbolos das substâncias são representados através de suas fórmulas e essas indicam os elementos constituintes através de seus símbolos. Também os índices, que representam as quantidades de átomos que são representados nas fórmulas. Também os estados físicos das substâncias, como elas se encontram na reação química. Aprendemos também uma pequena introdução sobre o balanceamento. O que é o balanceamento? Nada mais é do que igualar o número de átomos nos reagentes, sendo igual ao número de átomos nos produtos. Então, terminamos a nossa aula. Aproveite e deixe seu joinha, comente, faça alguma pergunta e até a próxima aula.